né, do livro ao NFT, tokenizando, né, o mercado literário. E eu fiquei muito feliz com a curadoria que reuniu 3 pessoas aqui para debater com a gente, que tem cada um olhar muito sensível e muito distinto. Cada um atua de alguma forma, de uma maneira diferente. Eu acho que isso vai contribuir, porque o que acho que a gente quer debater, né, a gente veio conversando aí nas últimas horas, nos últimos dias, não é só falar como é que se tokeniza um arquivo digital. Não é pegar um arquivo digital e transformar no NFT. Eu acho que nessa conversa, vocês vão ver na fala deles, a gente pode reimaginar coisas muito maiores. A gente pode reimaginar o que é o livro, a gente pode reimaginar essa experiência de leitura, a gente pode reimaginar a relação do autor com o leitor. E aí eu vou pedir para cada um deles se apresentar. A gente combinou assim um pitch, né, já que a Web3 adora um pitch de 2 minutos, mas para contar um pouquinho da história deles e dos projetos onde eles atuam, para que a gente possa entender da onde vem o olhar deles, de que ponto de vista eles estão falando, né? Então, aqui do meu lado está o Emanuel Souza. Emanuel é escritor e filósofo. É um prazer, é uma honra ter um filósofo com a gente nessa mesa, né? E vou apresentar depois a Fer Cagiano. Ela é uma artista visual, ela é colecionadora, ela é consultora, então ela tem no mínimo aí um olhar tríplice, né, de 3 pontos distintos para falar com a gente. Rodrigo Cid, que a gente pode chamar de filósofo também, né? É muita honra ter 2 filósofos aqui na mesa com a gente. Ele é produtor, ele vai contar das iniciativas da Virtualia, vai ter aqui depois um sorteio, né, Rodrigo, da revista. Ele vai falar sobre esses 2 projetos. Então, começando, Emanuel, por você, conta um pouquinho aí da sua trajetória e seu olhar sobre esse mundo aí do livro NFT. Então, eu sou Emanuel Souza, né? Sou escritor. Na verdade, de formação, assim, eu sou psicólogo, mas durante o meu mestrado eu fui mais pro lado da filosofia e da literatura. Eu entrei na Web3 no final de 2021. Então, assim, eu comecei a ver que o mundo das NFTs foi a hora que eu entrei, mas quando eu comecei mesmo a militar as coisas lá, foi quando começou a cair. Então, assim, Os ciclos da Web3. Pois tem que entender um pouco disso, né? Mas aí, quando eu comecei com a Web3, a minha ideia era levar os meus trabalhos de literatura, né, para tokenizar eles numa intenção que ele chegasse a um público leitor diferente. E aí, no começo, assim, principalmente pela forma como as redes sociais da Web3 funcionam, eu comecei a publicar muita coisa em inglês, porque foi o primeiro público que eu consegui que teve acesso, assim, direto de comprar as minhas obras. Então, no começo, para mim, essa globalidade da Web3 foi bem importante, porque isso me trouxe conhecimento e também me fez conhecer pessoas do mundo todo e amadurecer as ideias, os projetos que eu tinha para colocar em prática, né? E aí, em 2022, eu mintei o meu primeiro livro, e ele é o primeiro livro que é homologado na Câmara Brasileira do Livro como uma edição NFT. E a gente agora está no segundo projeto, que é meu segundo livro, que eu vou lançar agora. E a Fer, ela está aqui junto, ela que está fazendo a capa, as ilustrações do livro, ela vai falar um pouco disso. O Rodrigo também, ele está fazendo a produção desse livro, porque é isso, assim, depois vou entrar mais nisso, mas que tokenizar um livro, na verdade, ele envolve todo um projeto, não é simplesmente você pegar um arquivo, botou ali e vira um NFT. A gente não parte só dessa ideia, né? Ainda que no básico a gente precise fazer isso, mas tem muitas linhas que passam por isso e vira um trabalho realmente coletivo. Fantástico. Obrigada, Fer. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Fer Cagiano. Sou artista plástica há 25 anos e entrei em NFT em 2021 também, na segunda parte do ano, né? Então, entrei bem na hora que começou a mudar um pouquinho o cenário. Mas eu entrei, na verdade, eu poderia ter começado no começo daquele ano, mas eu não acreditava muito no que era esse universo. Fui bem hesitante, né, para entrar. E foi engraçado porque eu estava no momento com uma exposição, eu morava nos Estados Unidos, né? Estava numa exposição lá na Carolina do Sul, no museu, uma exposição individual, 2 andares, super bacana. E entrou uma pessoa durante essa exposição e falou assim: você tem essas obras como NFT? E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Então comecei a pesquisar e não estava convencida, mas naquele trajeto de talvez 4 meses, tanta gente me perguntou se meu trabalho estava como NFT que eu falei, eu tenho que investigar, né?
Então foi assim que eu entrei nessa jornada, com um colecionador que me levou para almoçar e falou, olha, eu sei que você faz muito trabalho de caridade, né? Então eu queria te convidar para participar de um projeto, que é o projeto chamava Kindred Hearts. E era para levantar fundos beneficentes, então aí ele me comprou nessa conversa, né? Falei, então tá, vamos começar. Então eu entrei, ele comprou meu primeiro NFT, primeira coleção vendida, sei lá, em poucos meses. Eu tenho muitas coleções vendidas, né, sold out, e não que venda muito hoje em dia, né, mas a gente segue nesse universo. Enfim, minha formação acadêmica é marketing, eu fui dona de galeria, sou curadora também e sou consultora. Tem bastante coisa aí nessa bagagem. Com certeza. Rodrigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cid, eu sou conhecido como The Philosopher no meio de Web3. Muitas pessoas não sabem, mas eu sou professor universitário de filosofia, sou doutor em lógica e metafísica, com pós-doutorado na mesma área. E eu vim para a Web3 por causa de duas perdas que eu tive. Então, assim, eu gosto de falar sobre isso porque eu fui editor de um periódico acadêmico durante 10 anos. E aí, quando eu levei para a universidade que eu estou trabalhando agora, que é a Universidade Federal do Amapá, eles colocaram esse periódico dentro da editora e o servidor da editora parou de funcionar e eu perdi todos os artigos de mais de 10 anos de publicação. E aí, quando eu fiquei sabendo da Web3 e do modo de registro em blockchain, de registro descentralizado das mídias, isso foi muito importante para mim. Eu vim também do mundo da arte, eu sou tanto do mundo acadêmico quanto do mundo da arte. E o mundo da arte eu também vim por uma perda, que foi o roubo de umas obras minhas numa galeria no Amapá. E eu vim para blockchain com o objetivo de nunca mais ter uma obra roubada. Então esse registro permanente das coisas foi algo essencial e que a gente vai falar aqui sobre literatura e blockchain e também não só o domínio da literatura, mas o domínio da academia também, porque isso é bastante relevante para mim. Então eu estou aqui por causa disso. Sou professor universitário e estou construindo um aplicativo junto com um aplicativo educacional junto com o time para poder tanto registrar cursos de maneira online como também registrar certificados. Então o nosso objetivo é construir também um modo de registro de certificados que a gente possa que seja transparente na Web3, na blockchain e que impeça na medida do possível a falsificação de certificados, que é uma coisa muito comum. Eu também sou editor da revista, da Magazine Virtualia. Ela não é um periódico acadêmico, mas a gente vai estar associando ela também com um periódico acadêmico que eu estou lançando junto com outros 5 professores doutores que estão comigo nesse conselho editorial. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas só para vocês entenderem um pouco da onde que eu venho. Estou também ajudando na produção do livro do Emanuel, do Matsater. E o nosso objetivo é fazer um lançamento bastante legal, também envolvido com a blockchain e pegando as pessoas tanto da Web2 quanto da Web3. Então, só para fechar, só isso. É fantástico, é sobre isso que eu falava, né? Da riqueza da gente ter pessoas com olhares distintos, trajetórias, histórias, cada um chegou de uma maneira à Web3. E aí queria saber só um pouquinho de vocês que estão aí também na plateia. Quem aqui, por favor, levanta a mão, quem é autor, quem é escritor, alguém é artista visual, tem ali, olha que legal. Que bacana. Vamos tentar aqui abrir no final, se a gente conseguir, né? Se o Fábio deixar lá atrás, a gente abrir um pouco também para perguntas, né? Mas para quem não é familiarizado ainda tanto, e o bacana desse evento é que sempre é essa mistura legal. Tem gente que já está aqui há muito tempo no universo da Web3, tem gente que está chegando. Vou te pedir, Rodrigo, para você falar um pouquinho, se a gente pode começar, só explicando rapidamente como é em si o processo técnico mesmo. O que significa pegar uma obra, um texto, um artigo, né, um trabalho visual e tokenizar. O processo técnico, assim, em si, o que é que você pode contar resumidamente assim pra gente? Então, resumidamente, como isso funciona? O processo de tokenizar um ativo é o processo de você registrar ele na blockchain junto com um contrato inteligente que vai permitir que você venda aquele produto num determinado número de edições ou que esse produto seja transferido para outras pessoas. No entanto, talvez a coisa mais importante que eu acho de tudo isso é o fato de você estar registrando o seu livro
ou a sua revista, ou qualquer que seja a mídia que você esteja registrando, você está registrando de uma maneira descentralizada, porque a maioria dos registros de onde você vai para uma marketplace, você adiciona seu arquivo lá, essa marketplace geralmente envia seu arquivo para o IPFS ou para o R-Wave, que são meios de registro descentralizado dessa informação, que se um servidor se perca com aquela informação, essa informação ainda está registrada numa série de servidores. Então é bastante importante pensar na tokenização não meramente como uma forma de vender o seu produto, ter ele na blockchain e poder vender de uma maneira que as outras pessoas conseguem ver que aquele produto veio de você. Então, assim, você tem uma autenticidade dentro da blockchain quando você registra um produto que você garante que aquele produto vem de você. Então, as coisas importantes desse processo, você está numa marketplace onde você possa colocar aquele arquivo on-chain, registrar de maneira descentralizada e utilizar os contratos inteligentes para poder vender, transferir, comprar outros textos. Então, assim, pontos principais que eu diria você vai ter um registro descentralizado disso, você vai ter uma autenticidade de que aquilo veio de você e você também vai ter um meio de transferir aquele produto de alguma forma. Então, tokenizar vai ser um registro na blockchain, você transforma aquilo em tokens no número de edições que você quiser e você vai poder transferir, comprar ou vender essas edições para outras pessoas também de uma maneira transparente. E essa venda vai estar toda registrada dentro dessa blockchain de modo transparente para qualquer pessoa. Então, o registro, a tokenização desses ativos se dá dessa forma e ele tem esse tipo de vantagens, eu diria. Então, assim, para qualquer escritor, você querendo ou não vender, por exemplo, os seus livros, é pelo menos um meio de registro muito interessante. E se você tiver interesse em vender, isso pode ser interessante também porque você tem acesso a um mercado consumidor muito maior, que não é só o mercado de onde está sendo distribuído o seu livro nas livrarias, mas você também vai ter o acesso de todas as outras pessoas do mundo que estão envolvidas com aquela blockchain e talvez com a marketplace onde você está registrando o seu produto como um NFT. Legal, obrigada, Rodrigo. Bom, Fer, do ponto de vista do artista, do autor, para as pessoas que estão aqui, o que a gente fala muito em Web3 do conceito de comunidade, né? Isso é uma coisa que vem em vários debates de Web3. O que você acha que um autor, um artista que quer entrar neste processo de tokenização da sua obra, o que ele precisa entender sobre posicionamento, sobre comunidade, que a gente sabe que quando vem esses picos, né, vem aquela onda do sonho. Eu sou fotógrafo, eu vou botar minhas fotos em NFT, eu vou vender por uma fortuna e vai ficar tudo lindo. E a gente sabe que não é assim, né? Ai, Jesus, essa é uma pergunta tão difícil e eu vou tentar ser bem breve, tá? Porque é complicado, a gente poderia falar sobre isso por 3 horas. Os artistas, a maioria dos artistas que entram no universo de NFT, eles querem vender, né? Vem todo aquele glamour de que você vai ficar rico e vai vender um monte e tal, não sei o que. Não é assim que funciona, gente. Da mesma forma que entrar no universo de arte tradicional é muito difícil, o NFT não é diferente. Você tem uma comunidade fechada, você tem que fazer um networking muito intenso para participar. E algo que eu nunca fiz, apesar de eu ser super bem conectada, tem os maiores colecionadores são meus amigos, mas eles não compram minha arte. É porque eu não faço os jogos que são necessários para você vender. E tem muito jogo envolvido para você se tornar um artista de grande nome na comunidade. Mas enfim, se você está interessado em participar, a comunidade é uma comunidade gostosa de você fazer contato. Para mim, o mais importante como artista tem sido os contatos de artistas de outros lugares, outras culturas. Então, por exemplo, colaborações. Para mim, a maior vantagem de NFT é porque a gente trabalha com artistas de outro lugar do mundo. A gente se conheceu pessoalmente aqui só, né? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho com o Emanuel, ele me mandou o livro, falou assim, pensa aí na arte. Então, a gente começou a fazer uma colaboração super divertida. E da mesma forma, a gente faz com arte, fotógrafos. Eu tenho um monte de colaborações legais. Mas, enfim, a comunidade eu acho que é o mais forte, as vendas não, tá? Emanuel, para você, do ponto de vista como escritor, né? Como é que você enxerga essa tokenização da sua obra literária? Qual é a relação? Tem uma relação diferente?
Então, pegando um pouco do gancho da fala deles dois, eu acho que tem, assim, alguns pontos que são bem importantes. Um é isso de você ter um registro ali permanente. Então, assim, eu sei que meu livro, ele tá ali e, né, para sempre. Tá ali na blockchain, tá na Wave, tem ali o PDF, tem EPUB, tem vários formatos ali possíveis para acessar ele, que está vinculado, né, com o NFT. Isso eu acho que é um ponto. O outro é que eu também acredito que isso da venda, ele tem uma coisa que as pessoas têm um certo imaginário de que vai ser muito rápido. De que a pessoa acha, minha arte é muito boa, ok, vai botar no Web3, isso significa que vai vender. Porque tem essa questão de que tem uma comunidade também, então é um processo. Então, assim, quando eu mintei meu primeiro livro, eu coloquei lá com uma intenção de criar também um índice de raridade. Então, assim, eu acho que isso é importante, porque a primeira edição dele é exclusiva, ele só tem 100 edições. Então, a pessoa que comprar uma dessas edições, ela está comprando a primeira edição do livro, que eu acredito que em algum momento pode trazer um valor para ele, né? E o outro ponto que eu acho que é isso das colaborações, assim, principalmente pensando aqui especificamente com relação à literatura, eu acho que essa possibilidade de expandir o universo do livro com outras formas artísticas é um dos pontos fundamentais, assim, que torna atrativo isso. Quando eu lancei esse meu primeiro livro, quem fez essa parte que a Fê está fazendo agora foi o Lúcio, que está até aqui também. Depois, se vocês quiserem ver as obras, estão ali, a gente está com um stand ali, tem as revistas lá, vocês podem chegar para dar uma olhada. E aí a ideia é que tem o livro, que é um NFT, mas o que importa é que tem um valor literário ali, que isso faz com que outros projetos sejam possíveis. Tem projetos de imagem, projetos visuais, e isso integra de uma maneira que expande a literatura, né? E torna acessível isso para o público. Outras formas de arte, assim, tipo a capa é um projeto separado que vai virar um NFT, que a Fê está fazendo agora. E a gente está criando uma coleção também. A ideia é criar também um espaço imersivo dos capítulos em que a pessoa pode entrar ali num ambiente virtual e ter um contato ali com a cena do capítulo. Não é ser só uma arte, mas buscar nisso do universo Web3, da blockchain, tudo que a tecnologia pode oferecer e agregar. Mas isso eu acho que é importante deixar claro, porque acho que é agregar mesmo. Porque a gente consegue fazer isso porque a gente trabalha com a arte como o nosso principal produto. Você já até estava falando disso, a gente não tem uma preocupação de dar uma utilidade para ela, ou de, né, claro que vender por um ótimo preço é maravilhoso, mas assim, quando a gente faz isso, a gente está pensando mesmo numa produção artística que envolve outros artistas, e vira uma produção coletiva. E tem a minha parte, né, que eu sou um escritor, eu fiz o livro, aí tem a pessoa que está fazendo as ilustrações, e o Rodrigo está meio que ajudando a gente a juntar isso tudo, né, fazendo essa parte da produção, dessa criação, desse ambiente virtual que a gente quer fazer também. Legal. Rodrigo, eu vi que você está querendo passar aqui, né? Eu acho o PPT... O pessoal da House Mix está ouvindo a gente, o Kaique, eu acho que a pilastra... Ah, tá aqui, né? Ô Rodrigo, eu queria aproveitar e te perguntar aí do ponto de vista de quem publica, do publisher, né? Quais são os critérios, por exemplo, que você usa, se você quiser falar depois um pouquinho da Virtuária, quais são os critérios que você usa para publicar tudo aquilo que você vem publicando? Então, pessoal, na questão da Virtuália, a Virtuália é uma magazine. Então, eu não sigo com ela com, por exemplo, submissão de textos para a Virtuália e aí uma avaliação e uma publicação. Eu geralmente convido pessoas que eu acredito que são grandes nomes e que têm coisas a dizer importantes para o pessoal, e aí construo a revista a partir disso. Peço para eles escreverem artigos sobre determinadas coisas, eles escrevem, me enviam, e aí eu construo a revista, envio para designer que produz isso. Atualmente, essa foi a primeira edição da Virtuália que a gente fez. Aqui está a segunda, com a capa do Lúcio, que foi aqui, trabalhou com a gente no ano passado aqui. Levanta a mão, Lúcio. Levanta a mão, Lúcio, para a gente ver. Todo mundo tá ali, é ele mesmo. E essa daqui é a terceira edição. A gente trouxe a terceira edição da Virtuália para dar algumas para vocês aqui. Não sei se vai ter para todo mundo, então talvez a gente tenha que fazer um sorteio. Mas assim, nessa terceira edição e na quarta edição, que ainda não está pronta, tá ainda na designer, mas na quarta edição agora a gente já vai ter escritores permanentes. Então a gente tem escritores permanentes de várias áreas. Um escritor
editor para tecnologia, outro para arte, outro para educação, né? Então eu estou tentando montar uma equipe de escritores permanentes para escreverem para isso e conectar essa revista com o projeto de extensão que eu já estou realizando na Universidade Federal do Amapá, para ver se alguns alunos da filosofia conseguem produzir material bom o suficiente para poder ser publicado nessa revista também. Então, assim, os critérios são critérios muito pessoais, meus como editor da revista, que eu sempre tento ver, assim, pessoas de renome, com conhecimento, que podem trazer coisas interessantes para as pessoas. E, inclusive, um dos meus autores que sempre está com a gente é o ChatGPT. Sempre tem um capítulo escrito pelo ChatGPT, de vez em quando alguma coisa que tem a ver com descentralização, você aprender a fazer um bot no Farcaster, você aprender a fazer alguma coisa de descentralização, ele sempre está com a gente. Mas a gente tem vários outros escritores interessantes. E aí, assim, então, os critérios têm a ver com isso, né? O conhecimento da pessoa, o quanto ela é relevante naquele espaço, e capacidade de escrita, claro. Mas, como eu falei para vocês, a gente está também lançando um periódico acadêmico. A gente comprou o domínio e hospedagem. Um dia desses a gente está com um dev organizando para a gente o sistema OJS, para isso já está no Open Journal System. E aí a gente vai ter outro sistema de avaliação e outro sistema de critérios, porque dentro de um periódico acadêmico você tem que ter um conselho editorial de pareceristas que vão ser todos doutores, doutores, pós-doutores, esse tipo de coisa, e aí a gente vai ter submissão anônima, né? A gente anonimiza todos os artigos, envia para os pareceristas, pelo menos 2 pareceristas, se tiverem opiniões contrárias a gente envia para um terceiro, e aí a gente publica aquilo, né, como avaliado por pares e com submissão anônima, para a gente crescer no Qualis. A ideia é essa, né? É se desenvolver cada vez mais, ser um periódico relevante na área e, ao mesmo tempo, já que vai ter a Virtualia Journal, a ideia vai ser fazer um periódico que seja híbrido em vários sentidos diferentes. Tanto híbrido como periódico acadêmico e uma magazine, quanto híbrido no sentido de estar na Web 2 e na Web 3. Então, a gente vai ter dois esquemas de critérios para poder publicar. Inclusive, se vocês são escritores, vocês podem entrar no site da Virtualia, depois eu vou apresentar para vocês, tem também na revista, e enviar artigos para mim. Eu aceito artigos para a Virtualia de pessoas que me enviam, eu leio o artigo, converso com a pessoa e tal, ela me fala da formação, esse tipo de coisa. E no periódico acadêmico eu vou também fazer um aviso público quando a gente for lançar a primeira edição, pedindo chamadas, fazendo chamadas para os autores acadêmicos e tal também enviarem para a gente. Muito legal. Fê, você estava falando da sua experiência internacional, né? A gente conversou antes, você já foi a várias NFTs de Nova York, né, que são eventos grandes. O que você vê lá no público internacional que você acha interessante? O que você vê como os artistas brasileiros podem se conectar com esse público? Bom, para quem não sabe, eu morava nos Estados Unidos, sou cidadã americana, inclusive, e voltei para o Brasil recentemente, né? Palestrante do NFT NYC desde 2022, palestrei 3 anos. E o público americano é bem diferente. Eles têm uma forma de lidar muito... deixa eu pensar aqui. Eles são relaxados, por um lado, são pessoas divertidas, mas não são tão afetivos quanto os brasileiros. Então, os americanos costumam gostar dos brasileiros pela afetividade, mas eu não vejo a presença dos brasileiros tão forte na comunidade americana. Eu estava bem envolvida, eu era host de Spaces 2 vezes por semana, e era pouco brasileiro que aparecia. A gente tinha um Spaces para brasileiros, que era com a Daísa, muito querida, você participou muitas vezes com a gente também. E é uma comunidade meio que separada, mas eu acho que tem um caminho que a gente pode fazer aí para apresentar melhor. O Hugo Faz, amigo nosso, tem um espaço aqui em São Paulo que é a Casa Nua. A gente já fez várias exposições, estamos organizando uma agora para esse mês de novo. E é uma forma que a gente usa para levar, né, essa conexão do Brasil para os Estados Unidos. Tem muito trabalho para fazer ainda com essa comunidade. Legal. Emanuel, outra coisa, assim como a gente fala muito em comunidade, a gente fala muito da questão da propriedade intelectual, né? Como autor, o que você vê nesse processo? Tem alguma mudança assim na Web3 que te chama a atenção na questão da propriedade intelectual do autor? Eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, sim, porque, por exemplo, eu estava falando
falando sobre o meu primeiro livro, como que eu tirei o ISBN, né? Tirar o ISBN significa que eu estou homologando ele na Câmara Brasileira do Livro, então ele tem uma certificação digital também, e aí dá para você usar em biblioteca, né, em vários lugares. Mas acho que assim, o NFT, de uma certa maneira, ele tira a necessidade de você ter esse ISBN, né? Isso é uma questão que eu tenho conversado com outras pessoas, com outros autores. Porque uma vez que a gente registrou em blockchain, criou um contrato inteligente daquilo, e sempre que eu faço alguma coisa, eu faço um deploy no meu próprio contrato. Então, assim, eu sou realmente o dono daquilo. Aquilo ali dá comigo, dos colaboradores, de quem está envolvido. Então, eu acho que isso dá um poder para o autor que o mercado tradicional não dá. Mas, por outro lado, também coloca para o autor essa parte dele ir atrás da venda e de conseguir o público, de ter que gerir as comunidades. Então, assim, agora nesse momento que a gente está no processo para o lançamento do novo livro, a ideia é conseguir estar junto com uma editora tradicional, tanto que assim, a gente está aqui bem dentro desse universo da Web3, blockchain, cripto, mas tem uma outra pessoa que está envolvida também no projeto que não entende nada de Web3, sabe nada, que ele está fazendo assessoria de imprensa e ele é totalmente dentro do mercado tradicional, assim, tanto que foi até um impasse, porque eu queria que ele viesse aqui no evento e ele não quis, assim, ele viu até mais e falou, cara, mas eu não acho que eu vou acrescentar nada, assim, ficou meio envergonhado do tema dele não ter familiaridade, ao mesmo tempo que a ideia de ter ele aqui seria justamente para trazer um contraponto mesmo, porque o mercado literário hoje, de maneira geral, ele tem apresentado uma queda no número de leitores, de venda. Você vê assim que tem muitas livrarias que são famosas e até um tempo atrás sustentavam com vendas, hoje estão fechando. Então, assim, o livro hoje é um artigo que está vindo cada vez mais um artigo de luxo. Então, assim, se você vai numa livraria, você vai ver um livro novo, você não acha um livro por menos de R$50. E é normal, um livro é 60, R$70, porque tudo que envolve o livro acaba sendo caro para produzir. Todas as partes ali, desde a diagramação até o design, papel, impressão, tudo você vai criando um custo ali, então você tem um produto final que sai caro. Então, assim, com o Web3, de certa forma, a gente consegue contornar isso. Então, essa publicação independente, aí pensando principalmente na questão digital, a gente consegue de uma forma mais acessível e barata ter esse produto ali. Ao mesmo tempo que as pessoas que não têm familiaridade com esse universo não entendem e também não vão atrás disso. Então, tem um certo impasse que a gente, assim, como resolver isso, né? A gente está com essa ideia agora de tentar realmente trabalhar junto com a editora tradicional, com o nosso projeto, que é um projeto bem fundamentado dentro da Web3, e conseguir furar essa bolha da Web3 e também a do mercado literário, né? Porque a ideia é que tenha esse livro físico que vai, o preço vai ser definido pela editora e depois de todo esse processo de impressão de tudo quanto vai ser, então vai ficar em média uns R$60, R$70, mas a gente também ter a NFT e ter uma versão digital que seja acessível de uma forma mais barata. Eu uso muito a blockchain Tezos. A maioria das coisas que eu tenho feito hoje em dia é na Tezos, tanto que quando eu comecei, assim, minhas coleções de poesia, foram as coisas que eu mais vendi, assim, foi dentro da comunidade Tezos. E tem um grande atrativo que é muito barato para você montar e é muito fácil de usar. Por exemplo, se você tem uma carteira bancária, vai usar o Object, não sei quantas das pessoas que estão familiarizadas com esses marketplaces, essas coisas, mas isso é totalmente intuitivo você fazer alguma coisa ali, criar um NFT, criar uma coleção. E aí, nessa hora, você tem ali um produto que você gastou pouco, né? Vamos dizer assim, para colocar ali, que agora ele está ali registrado em blockchain, está certificado ali, é seu. E aí tem a outra parte, essa parte da comunidade, né? Como agora levar isso para as pessoas. Como fazer as pessoas quererem ler e também mintar esse livro, né? Eu acho que acabam que são duas coisas um pouco distintas que a gente quer que o público faça junto, né? Que ele seja o consumidor desse universo da Web3 e minte as nossas obras e que realmente aprecie isso, né? Tanto o livro, ele é um livro, mas as obras visuais e todo o universo que acaba sendo criado em torno dessa narrativa literária.
Sim, a gente tinha mais uma rodada de perguntas, mas já sinalizaram ali pra gente que a gente só tem 5 minutinhos. Então eu vou passar assim numa rodada final muito rápida, porque a gente ainda quer deixar a sede de vocês, cada um, depois quem quiser continuar essa conversa aqui individualmente, procurar vocês. Mas rapidamente, assim, muito rápido, tipo 2 tweets. Que conselho vocês deixariam para quem quer adentrar esse universo? Algum cuidado especial, alguma coisa? O que Rodrigo, você diria para uma pessoa que quer entrar nesse mundo? Olha, eu diria, primeira coisa, cuidado com os scammers. Tipo assim, você Segurança. sempre vai ver, toma cuidado com a segurança, não deixa suas chaves com ninguém, né? Cuidado com os scammers, vai ter gente tentando te enganar todo dia, te vendendo serviços que não clique em links, não vai em reuniões pelo... Qual é o nome daquele aplicativo? Não pode falar. Tem um aplicativo aí que a galera pode invadir o seu computador se você entrar em reunião por ele, então toma cuidado, né? Então assim, primeira coisa, cuidado com a segurança. E segunda coisa, você pode se interessar em tentar ganhar dinheiro com isso, mas tenta pensar que a coisa mais essencial disso tudo é você estar tendo um registro permanente das suas coisas ou das coisas que você está registrando ali. E eu acho que se você for com esse pensamento, o dinheiro é lucro, sabe? E aí se vier dinheiro legal, se você quiser se desenvolver para fazer isso vender, ótimo, mas você vai estar contribuindo para um sistema de registro de informações muito importante. É importante que ele continue existindo e a gente possa registrar tanto as nossas obras de arte quanto os nossos livros na blockchain de maneira descentralizada. Agora, eu queria só adicionar mais uma coisa, que é uma coisa muito importante, que foi uma ideia da FIR que ela me passou quando estava conversando ontem comigo, que é, a gente geralmente registra os livros por meio de uma marketplace, ou a gente pode fazer o deploy do nosso próprio contrato, mas aí a mídia fica guardada no IPFS ou no Arwave, mas assim, a gente com livros, como a gente lida com palavras, a gente pode registrar os capítulos dentro do próprio contrato, dentro da blockchain. Vai ficar um TXT horrível de ler, mas você vai ter todas as informações ali registradas. Eu acho que esse é um ponto muito importante do registro na blockchain. Então, uma dica para o pessoal: registra dentro do contrato, pega lá o texto, coloca lá dentro, registra como mídia também, mas guarda para sempre o seu material, não deixa se perder não. Tá. Rapidinho, já fala então uma rede social, quem quiser te conectar, continuar galera, essa conversa, melhor caminho. Legal, me encontra no Twitter, eu sou, meu handle é @defilo _Sofer. Como tá aí, ó? Tá ali atrás. Não. O The Philosopher, como tá ali, né? Mas tem um Filó, aí tem um underline Sofer. Tá bom. The Philosopher. Então, Achamos. Tranquilo. Fê, por favor, um conselho e como as pessoas te acham. Eu concordo com os pontos do Rodrigo, não vou nem entrar nesse assunto porque é exatamente o que eu falaria também. Eu estou em basicamente todas as mídias sociais como Fercagiano, é facinho me achar, com exceção do Twitter, que é Fercagiano Arte, porque arte, sem o E, né? Porque já tinha Fercagiano em 2011 e não consegui nunca mais pegar esse aí. Quem nunca disputou um domínio? Emanuel, um conselho e como é que as pessoas continuam essa conversa com você? Isso que ele está falando da segurança, eu acho que é fundamental, porque as pessoas não têm noção do quanto, às vezes, uma coisinha errada que você faz, você compromete sua carteira e você tem um esquema de dar acesso a um monte de coisa. Não é incomum ouvir histórias assim. Então, assim, é bom frisar isso para as pessoas terem noção de como se comportar de maneira segura na Web3. E assim, pensando nisso da literatura, né, o conselho, eu acho que assim, é participar das comunidades, é tentar entender um pouco o que está acontecendo ali, porque a verdade é que esse cripto é muito cíclico, e agora a gente está num momento que está aí, as pessoas falam, NFT morreu, não sei o que, como se fosse algo que acabou, mas assim, acabou acho que um hype, um determinado... algo que chamava muita atenção no ciclo anterior e as pessoas ficaram muito correndo atrás, tanto colecionadores quanto artistas, de fazer uma bolada, e as pessoas viram que não era tão simples, que o funil realmente é estreito, então poucas pessoas conseguem realmente ter dar esse tiro certeiro assim, dessa forma, mas ao mesmo tempo em que percebendo que os mercados são cíclicos, uma vez que você está colocando uma coisa ali que é permanente, em outro momento aquilo vai continuar ali e vai ter uma história registrada de que aquilo está ali. Eu acho que isso é muito importante porque você vai criando o seu portfólio como autor ou artista dentro da Web3 e isso é melhor do que qualquer currículo, assim, dentro, né, pensando com relação a esse universo que a gente está, de curadoria
de tudo, que as pessoas podem acessar ali e ver realmente tudo que está ali, o que está sendo feito de uma forma transparente, clara. Então, eu acho que é fundamental entender isso, os ciclos dentro da Web3 e também ter um pouco de paciência de entender se dá para fazer algum dinheiro, mas se isso for, né, te colocar um Antônio e você ficar só fissurado nisso, acaba perdendo um monte de oportunidade que a Web3 traz para fazer a pessoa também se melhorar enquanto artista, ou, né, se desenvolver. Legal. Como é que as pessoas se conectam com você? Melhor caminho? No Instagram é emanuelsouza.eth. Legal. E no Arpcast também, que não sei quem usa o Arpcast aí, mas também é emanuelsouza.eth. E no Instagram é emanuelalqn. Tá No jóia. Twitter, né? No ALQN. Gente, nosso tempo acabou. Eu vou sugerir, então, as revistas, para não sortear aqui, porque aí prejudica o próximo painel. O stand onde vocês estão é ali? Qual é? Aquele ali, ó? É, ali. Atrás. O último stand aqui, Atrás Atrás da Mega. Tá. Então, gente, quem quiser ali disputar uma revista, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado a você.